Oi pessoal, meu nome é Gustavo, eu sou estudante de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre análise de malha e como é que a gente vai fazer ela dentro de um circuito, né? Bem, o primeiro passo para a gente poder fazer a análise de malha é pensar quantas correntes de malha eu tenho que traçar no meu circuito para que as minhas contas deem certo no final, né? Para que eu tenha um número de equações suficiente para o número de incógnitas que eu vou ter aqui dentro desse circuito. Bem, a gente normalmente olha no circuito desse daqui e fala assim, tem 4 quadradinhos, vou traçar 4 malhas aqui e vai dar tudo certo. Muitas vezes vai ser realmente 4 malhas para um circuito desse que tem 4 quadradinhos, mas às vezes isso não vai bater. Então é muito importante que a gente siga essa continha aqui, porque aí ela sempre vai dar certo. Então, o número de malhas que a gente tem que traçar é igual ao número de ramos menos os nós mais 1. Quais são os nós do nosso circuito? A gente tem esse cara aqui no meio, aqui em cima, nas laterais e aqui embaixo. Então nós temos 5 nós. Para contar o número de ramos, os ramos são aqueles que ligam os nós, né? São os caminhos que ligam 2 nós. Então aqui a gente tem um aqui em cima, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então são 8 ramos para 5 nós mais 1. Isso quer dizer que o número de malhas vai ser igual a 4, que é o que a gente já esperava por causa do circuito. Mas, não necessariamente, vai ser sempre essa regra, né? Sempre existem as exceções, então é sempre importante olhar direitinho e contar no nosso circuito quantas malhas que a gente vai precisar. Ok? Então agora a gente vai começar traçando as correntes de malha. E como é que a gente faz isso da melhor forma? A gente poderia vir aqui e traçar uma corrente de malha em cada quadradinho direto, assim, 1, 2, 3, 4. Só que tem um problema. A gente tem 2 fontes de corrente no nosso circuito. E elas podem servir para facilitar ou para complicar a nossa vida. Se a gente traça desse jeito, aquela fonte ali de 4 amperes, ela está complicando a nossa vida. Por quê? Porque as 2 correntes de malha de baixo vão corresponder a ela. Então a gente vai ter que somar ou subtrair elas para poder achar esses 4 amperes. Se a gente tem só uma corrente de malha passando por uma fonte de corrente, quer dizer que o valor dessa corrente de malha já é o valor da fonte. Então, como a gente tem 2 fontes de corrente, o ideal seria a gente passar só uma corrente de malha por ela para conseguir facilitar a nossa vida. Então, nesse caso, a gente pode passar assim, a outra corrente de malha, porque a gente não está atingindo nenhuma das fontes. Não atingindo nenhuma das fontes, a gente agora pode nomear as correntes. E uma coisa muito importante é falar que todas as correntes elas têm que estar no mesmo sentido. Nesse caso, eu coloquei todas no sentido anti-horário, porque a gente está analisando, a gente está priorizando essas 2 fontes aí de corrente. Mas nada me impediria de colocar todos no sentido horário. O importante é que elas estejam todas no mesmo sentido. Então aqui eu vou nomear elas como I1, I2 para grande, I3 para pequena, e 4 para essa outra aqui. A gente conhece o valor de I3 e o valor de 4. E quais são esses valores? São os valores das fontes de corrente pelas quais elas passam, e elas são as únicas a passarem por essa fonte. Então a I3 ela vai valer 4 amperes, que é essa fonte aqui de baixo, e a I4 vai valer 2, que é ela de cima. Então agora a gente tem que achar 2 informações para poder resolver o nosso exercício. Como ele quer essa corrente 0 aqui nesse ramo, então a gente precisa achar a nossa I1 e a nossa I3. Por quê? A I0 vai ser a soma da I1 com a I2 com a I3, né? Mas no final a gente vai ter que analisar a direção de cada uma delas para ver para qual lado está a I0, né? Porque não necessariamente ela está para a direita. Agora, vamos começar fazendo a nossa primeira equação de malha. Na malha 1, a gente vai ter os 12 volts para cima. E agora os bipolos passivos, né, que são os resistores, eles têm a tensão para o lado oposto da corrente. Então a gente vai ter a corrente passando da direita para a esquerda lá em cima, então a tensão está da esquerda para a direita. Mesma coisa ali no 2 ohms. Vai estar de cima para baixo porque a corrente está de baixo para cima. E a mesma coisa no resistor de 1 ohm também, né? A corrente está da esquerda para a direita, então da direita para a esquerda vai estar a tensão. Agora que a gente tem os sentidos, a gente pode ver que vai ser a soma de todos, porque num caminho fechado por tensões, a gente vai ter a soma de todas as tensões dando 0. Ou a gente vai ter a soma das tensões em um sentido sendo igual à soma das tensões no outro sentido. Só que nesse caso está todo mundo no mesmo sentido, então a soma delas tem que ser igual a 0. Então vai ser 12 mais uma vez I1
mais 2 vezes I1 menos o I4, porque a corrente que passa naquele resistor de 2 ohms vai ser o I1 menos a outra corrente que tá da direita, né, que vai estar no sentido contrário do nosso I1, mais uma vez I1 menos I3 menos I2, que as duas correntes estão no sentido oposto, e tudo isso vai ser igual a zero. Agora a gente consegue dar uma ajeitada na nossa equação. Aqui a gente vai ter 4I1 menos I2. E a gente já pode substituir aqui. O 2 e 4, né? Ou menos 2 e 4, vai ser menos 4, porque I4 é igual a 2. Então, menos 4. E lá na última a gente consegue substituir o I3 também. O I3 a gente sabe que é 4, então a gente vai ter menos 4 aqui também. Mais 12, né? Então, 12 menos 8 vai dar 4 positivo. Passando para o outro lado, a gente vai ter que 4i1 menos i2 vai ser igual a menos 4. Ok, temos a nossa primeira equação. Agora a gente vai para a segunda equação, malha 2. Na malha 2, a gente tem que tomar cuidado porque ela é essa malha grandona aqui. Então a gente vai ter esse resistor de 2 ohms, o resistor de 1, o outro de 1 e o outro de 2, né? Esses 4 aqui. Então a gente tem que tomar cuidado para poder incluir todos eles. Como são todos bipolos passivos e a corrente passa no mesmo sentido por todos eles, a gente vai ter que a tensão tá todas as tensões deles estão no mesmo sentido, que vai ser o sentido contrário da corrente. Nesse caso, as tensões estão assim. Eu gosto de desenhar setinhas porque elas dão uma segurança a mais para poder montar a equação, né? A gente consegue visualizar melhor a nossa malha sozinha, né? Então ali a gente vai ter o 2 ohms, que vai multiplicar a I2 mais a I3, porque elas são no mesmo sentido, então elas somam. E é importante lembrar também, né, que o que eu estou fazendo aqui é somar tensões, então a gente está usando V igual a R vezes I. Então, a soma dessas correntes, ou a corrente que passa pelo resistor vezes a resistência, vai ser igual a tensão, porque a gente está somando as tensões num caminho fechado por tensões, né? Então vai ser 2 vezes I2 mais I3, aí ele vai ser mais uma vez o I2 mais I3 de novo, só que a gente vai ter menos I1, porque a I1 passa no sentido contrário lá em cima, né? É o espelho do que a gente fez aqui no quarto termo da primeira equação. Agora a gente vai ter também uma vez a I2 menos a I4, né? Que é o que acontece aqui em cima, nesse resistor de 1 ohm. E depois a gente vai ter 2 vezes I2. 2 e 2. E tudo isso vai ser igual a zero. Dando uma ajeitada nessa equação, a gente tem que menos I1 mais 6 e 2. Depois a gente vai ter 2 vezes mais uma vez e 3. Ou seja, tem 3 vezes e 3. E 3 é quanto? É 4. Então a gente vai ter mais 12, porque 3 vezes 4 é 12. E depois a gente tem menos uma vez e 4. E menos uma vez e 4, a gente sabe que 4 é 2, então a gente vai ter menos 2, que vai ser igual a 0. Dando uma ajeitada nisso, a gente vai ter aqui que I1 menos 6 e 2, isso aqui eu já estou mudando os sinais, né? Aqui seria menos 10, só que eu passo para o outro lado e fica igual a 10. Multipliquei todo mundo por menos 1. Então agora a gente tem a equação 1 e 2. O que a gente poderia fazer? A gente poderia jogar isso aqui num sisteminha linear, num sisteminha, né, por matrizes, para poder resolver isso de uma maneira mais fácil por método computacional, né? Ou jogar numa calculadora, ou fazer isso no MATLAB, enfim. Só que é um sistema muito simples, né? Então a gente pode fazer a substituição dele também. Mas é sempre importante pensar que a gente poderia fazer por um método computacional, e quanto maior a complexidade das equações, quanto maior a quantidade de equações que a gente fizer, melhor usar o método computacional para evitar erros, né? Então aqui a gente vai substituir a 2 na 1, né? A 2 a gente pode reescrever ela como I1, que vai ser igual a 10 mais 6 e 2. Então a gente escreve 2 em 1 aqui. E vai fazer 4 vezes 10 mais 6 e 2, menos e 2, que vai ser igual a menos 4. Aqui então a gente vai ter 40
mais 24/2 menos I2, que vai ser igual a menos 4. Passando para o outro lado, a gente vai ter que 23/2 vai ser igual a menos 44, então I2 é igual a menos 44 sobre 23. Agora a gente vai substituir essa informação na 2 de novo. Como é que a gente faz isso? A gente sabe que I1 é igual a 10 mais 6 vezes I2. I2 é esse cara aqui, 44 sobre 23. Resolvendo essas continhas aqui, né, com o auxílio de uma calculadora, a gente sabe que a I2 vai ser menos 1,913 aqui, né, 913. E a I1 ela vai ser igual a menos 1,478, 2, né, ampere. E é legal falar, né, que eles estão em negativo porque eles estão no sentido contrário do que a gente arbitrou, as duas, né. Então, para o caso da I2, ela vai estar, em vez de rodando nesse sentido anti-horário aqui, ela vai estar no sentido horário, enquanto a I1, em vez de estar no sentido anti-horário, também vai estar no sentido horário. Para a gente poder analisar agora como é que fica I0, eu vou resolver ali embaixo. Eu vou colocar aqui o nosso ramo, né, que a gente está usando, né, esse resistor de 1 ohm, para poder fazer o sentido de cada uma delas. A I3 a gente já sabe que são 4 ampere nessa direção, assim, né, no sentido anti-horário. Então a I3 está passando para cá. Aqui, I3. Aqui a gente vai ter a I2 passando para o lado contrário do que a gente escreveu aqui, né, porque está negativo. Então a I2 ela vai estar passando para cá. I2. Agora a gente vai ter a I1 também passando no sentido contrário do que está aqui. Então ela vai estar para a esquerda também, da direita para a esquerda. A I1. E agora a gente tem que fazer essa soma. A gente sabe que a I3 mais a I1 vão ser maiores do que a I2. Então a ideia é que I0 esteja para esse sentido aqui também. Ou seja, o sentido contrário do que o exercício deu pra gente, né? Não necessariamente, nesses casos, o exercício vai dar a corrente no sentido certo. Ele só tem que dar quando a gente tiver fontes controladas ali dentro, né? O que não é o caso desse exercício. Então, a gente vai ter que I0 vai estar da direita para a esquerda. E vai ser I1 mais I3 menos a I2, né? Isso aqui todos em módulo, né? Vamos dizer assim, porque a partir de agora, como a gente já ajeitou o sentido, a gente não precisa mais usar o sinal negativo, né? Porque o sentido ele já está aqui nessa soma ou subtração das correntes. Então, substituindo os valores, a gente tem que I1 é igual a 1,478 ampere, mais a I3, que vai ser os 4 ampere da fonte aqui, né? Que a gente tem, menos a nossa I2, que vai ser 1,913 ampere também. Resolvendo essa conta, a gente acha que essa I0, né, vai ser igual a 3,565 ampere da direita para a esquerda, né? Esse é o resultado final do nosso exercício. A gente pode dar uma olhada nele aqui de forma geral. Coisas importantes dele. Essa visão de como traçar a malha de uma maneira melhor, né, para facilitar nossos cálculos. O que pode ser feito, né, com prática, porque assim, quanto mais exercício você faz, mais fácil é de enxergar. E muito cuidado na hora de começar um exercício também, né? Às vezes você vai querer começar a fazer conta igual doido e tudo mais, mas na verdade é melhor você parar, analisar com calma e clareza para você percorrer o caminho mais tranquilo. Porque aqui eu tive que fazer duas equações, a malha 1 e a malha 2. Se eu tivesse feito traçando de forma diferente, talvez eu tivesse que fazer 3 equações ou 4. Então é sempre bom ficar de olho para poder seguir o caminho mais tranquilo possível, né? E que você tem segurança, que é o mais importante. Em geral, eu acho que é isso. É um exercício relativamente simples, mas que traz algumas informações legais. Aqui no meio eu escrevi essa matriz, como eu disse, né? Quando a gente tiver sistemas maiores de equações, às vezes vai ser muito importante usar a matriz para poder resolver por calculadora ou por, enfim, MATLAB, algum software que ajude a gente. Mas, em geral, eu acredito que seja isso. Muito obrigado para quem viu até aqui. Se puder deixar seu like, se inscrever no canal, ajuda muito, compartilhar, deixar seu comentário, sua sugestão. E até a próxima. Muito obrigado pela companhia. Valeu!